Está começando nosso Momento de Fé. Com o Padre Marcelo Rossi. Amados, São Paulo está um caos, por causa da chuva, quantas pessoas sem energia, e ontem foi um milagre, literalmente, e através dessa música. Não era para entrar no programa no ar. Sem luz, o computador travou, foi um milagre. E sobre você que está escutando essa música, vem Espírito Santo tocar nosso coração e nossa mente. Essa conexão espiritual. Você precisa de milagre? Espírito. Escute essa música. Está passando por angústia? Escute essa música. Não sabe o que fazer? Escute essa música. Espírito Santo de Deus, vem controlar tudo isso. Vem dirigir o meu viver. Está passando por bullying? O meu pensar, o meu falar, De medos? o meu Escute essa música. o meu agir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito, Estou todo arrepiado e unção. Espírito E Santo libertação. de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Ao vivo. Espírito, Deus Todo-Poderoso. Nessa sexta-feira, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Daqui a pouco, Osana Brasil. 4 horas da tarde. Espírito, E 3 anos do nosso amado Padre João. Falecimento. derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama mesmo, Senhor. Curas, milagres, prodígios pelo poder, no poder dele, Espírito Santo. Numa só voz, num só coração. Vem controlar todo meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu falar, o meu sentir. Ontem na missa eu coloquei essa música. De missa. Espírito, unção. Essa música nos coloca na unção. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado por essa unção sem limites, esse transbordar de amor.
noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, padre. Pandinha, para os dois, Mário e Pandinha, pronto. E lembrando, ontem foi bênçãos. Tivemos um programa por causa dessa música e pílulas e batismo no Espírito em mãos. Senhor, vem nos direcionar. Depois nós vamos conversar. Senhor, fala conosco. Lembrando que estamos orando esse mês inteiro contra bullying, impressionante. Ontem o Senhor tocando muito em medo. Quantas pessoas com medo. E o Senhor nos tocando com o seu poder, com a sua graça. Por isso, Mário, batismo. Vamos lá, padre. Página 91. Infelizmente, já vi muitas pessoas serem prejudicadas pela inveja alheia. Por isso, sempre falo que temos que ter sabedoria e discernimento quanto a quem falamos de nossa vida e de nossos sonhos. Infelizmente, nem todos torcem pela nossa vitória e por nossas conquistas. Por isso, temos que rezar e sempre pedir que Deus nos proteja e que abençoe essas pessoas que nos querem mal e têm inveja de nós. Repete, por favor, atenção que o senhor está falando. Tem alguém que não prestou atenção. Página 91, o padre falando aí, a gente orando aí contra o bullying, e olha o que vem. Infelizmente, já vi muitas pessoas serem prejudicadas pela inveja alheia. Por isso, sempre falo que temos que ter sabedoria e discernimento quanto a quem falamos de nossa vida e de nossos sonhos. Infelizmente, nem todos torcem pela nossa vitória e por nossas conquistas. Por isso, temos que rezar e sempre pedir que Deus nos proteja e que abençoe essas pessoas que nos querem mal e têm inveja de nós. Incrível. E eu tô com a palavra de Deus aqui. Agora, aliás, o batismo foi inspirado na palavra de Deus. E o pílulas também. Palavra de Deus. Profeta Isaías. Só que eu peguei da liturgia das horas, tá? Justamente foi a leitura da liturgia das horas dessa semana. Profeta Isaías, aqui são mais, mas eu vou pegar o capítulo 40, os 3 últimos versículos. O Senhor dá coragem ao desválido, e aumenta o vigor do mais fraco. Vou repetir, o Senhor dá coragem, essa palavra, a tradução que está aqui, ao desválido, e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águias. Correm sem se cansar. Caminham sem parar. Essa aqui eu rezei, foi na quarta-feira. Hoje, tá? Quem faz a liturgia das horas, quem reza, os sacerdotes religiosos, nós temos a oração da liturgia das horas. Justamente foi essa oração. Os jovens tropeçam e caem. As crianças cansam-se e param. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águias. Correm sem se cansar. Caminham sem se fatigar. Orar sem parar. Pandinha, pílulas de fé e sabedoria vai nos direcionando. Perceba o Deus nos direcionando. Bullying, já falou. Inveja, já senti que o programa hoje, toda inveja que é sobre nós. Inveja que os outros têm daquilo que temos, ou inveja da que a pessoa queira que você não tenha. E até mesmo do que se alegra com o nosso mal. Olha que absurdo. As pessoas ficam felizes se você não está bem de saúde. Seu misericórdia dessa maldade e inveja isso. Pandinha. Pílula 99. No mundo atual, muitos colocam a fé em coisas, dinheiro, posses materiais ou em pessoas. Mas Deus nos diz em Salmos 19:8. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Somos pessoas cristãs e devemos colocar a nossa total esperança no Deus Todo-Poderoso.
Obrigado, Senhor, e como católico, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua graça, diante do Teu poder, diante do Teu amor, e esse programa é bênção sobre bênção. Mais uma vez, operadora prefixo 11 989680447. Mário, se prepare, nós estamos todos arrepiados. Você, Deus usou direcionando aí no batismo. Amém. Você está sofrendo com inveja? Você está passando por inveja? Você tem pessoas com inveja? Lembrando que tem dois tipos de inveja, e você encontra isso no dicionário. A inveja, ficou claro, Mário e Pandinha? A inveja que a pessoa... Exemplo, não é muitas vezes das coisas que... E sabe um gerador de inveja? O que, padre? Rede social. Sim. A pessoa vê, eu brinco muitas vezes, o Instagram muitas vezes. A pessoa posta, a pessoa fica de olho, então ela quer o que você... Ela não se alegra com a sua alegria. Ela não se... É impressionante, sem inveja. O padre, Ela quer competir. Oi. o senhor está falando, a pílula da mão esquerda, aqui 98, é isso, é exatamente isso que o senhor está falando aqui. Por favor, então fala pra nós a pílula. Pílula 98. As redes sociais às vezes me levam a desejar o que não é certo e estar com pessoas que não seguem Deus, porque parece que são mais felizes. O que fazer? Lê Provérbios 24:1. Não invejes os maus, nem desejes estar com eles. Uau. Amados, você viu que você abriu, leu um lado e o senhor fez falar uma outra coisa e novamente. Lê de novo, Pandinha. Pílula 98. As redes sociais às vezes me levam a desejar o que não é certo, a estar com pessoas que não seguem Deus, porque parece que são mais felizes. O que fazer? Leia Provérbios 24:1. Não invejes os maus, nem desejes estar com eles. Agora, então, padre, eu não posso ter rede social? É isso, Mário? Não é para ter rede social, é isso? Não é isso não. É aquela coisa que o senhor sempre explicou pra gente. A forma de usar. A faca na mão de um médico pode salvar uma vida. Já na mão de uma pessoa com más intenções pode tirar uma vida. Então é a forma como a gente utiliza a rede social, padre. E aí eu fico feliz quando eu vejo um país como a Austrália tomando consciência o perigo. Você vai deixar uma faca, Pandinha, na mão de uma criança? Jamais, padre, corta, né? Ela pode, né? Ela pode, mas padre, ela não vai fazer mal, sim, mas ela pode sem querer machucar alguém e se machucar, tá? Ainda uma faca, quando ela tiver realmente com consciência, mesmo quem tem consciência, não sabemos o que ela vai fazer, então, juízo, certas coisas, prudência, PDS, discernimento e sabedoria. Vem, Senhor, vem falar conosco, mas lançando a pergunta, inveja, você tem passado por inveja? Você tem sofrido com inveja? Mário, fala aí, nós vamos orar aqui, já voltamos. Meu coração. Padre Marcelo pediu para eu contar uma historinha para vocês. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe, e Nossa Senhora de Guadalupe é a patrona da América Latina. E eu tenho estudado muito a respeito das aparições de Nossa Senhora. O último livro que eu li foi um bispo que escreveu, e ele contou: quando Nossa Senhora apareceu no México, a cultura, a religião dos astecas era uma religião de morte. Eles matavam jovens de 15, 16 anos para aspergir com sangue os templos. E Nossa Senhora veio e ensinou: a religião é de vida, a nossa oração é de vida. Nossa Senhora falou: vocês ofereciam o coração, eu quero o coração de cada um. E vocês doando seu coração para Maria, a nossa vida vai ser diferente. A paz, a alegria, a busca de santidade vai ser verdade. Nossa Senhora, cuida do meu coração. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Isso aqui foi surpresa, não imaginava não. Ei, Pandinha, ô Mário. Nossa Senhora, me ama, cuida do meu Vivendo nessa
nossa cultura não mudou muito. Mário, não é só cultura asteca, não. Nós estamos na cultura do ódio agora, Sim, Mário. padre, eu e o Pandinha, a gente conversa muito sobre isso. A gente lê algumas coisas que a gente fala, nossa, parece que a gente tá lendo aqui as batalhas do Antigo Testamento. Tá difícil, viu, padre? Tá, não, mas agora aqui é o segredo. Não, a palavra que eu li agora, coragem, vigor, diz o Senhor. Coragem, vigor. As crianças se cansam, param. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, aqui eu peguei uma tradução, mas os que confiam no Senhor, os que se colocam na mão do Senhor, renovam suas forças. Com asas de águia, correm sem se cansar, caminham sem parar. O segredo está em confiar no Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Como é bom acordar de manhã e agradecer. Essa música nos leva a isso. E obrigado, Roberto, por cantar junto essa música Montanha. Falando em Plantinha, você percebeu alguma diferença? Estou ao vivo. Ô, padre, acho que você esqueceu o microfone, hein? Eu acho não, você tem... Gente, eu estou usando telefone aqui, gente, telefone, esqueci sim. Tá? Que você coloca no telefone é outra qualidade, tá? Mas, vamos lá, o que importa é a qualidade, não a coisa... Aliás, O que importa é o som, né, padre? o conteúdo, que a qualidade caiu um pouquinho, mas vamos lá, gente, na unção. O Mário no intervalo falou uma coisa muito séria. Nós estamos mexendo com bullying. Então, na linguagem psicológica, as pessoas vulgarmente falam gatilho, tá? O tema são fatores desencadeantes. Então, fala aí, Mário, explica você, por favor, que você falou no intervalo agora para o Brasil todo. Foi uma coisa que eu achei legal, padre. Quando nós começamos a colocar aqui o fator do bullying, né? Essa coisa tão triste, algumas pessoas mandaram mensagens e eu gostei, uma mensagem que eu achei bonita, que a pessoa falou assim, mais de uma pessoa falou assim, nossa, padre, eu achei que quando o senhor começasse a falar sobre isso, eu não gostei, eu confesso que eu não gostei, porque eu achei que fosse me trazer lembranças que eu não gosto, lembranças que eu não queria ter, e que eu fosse ficar triste por isso, mas não. Quanto mais eu também comecei a falar sobre o assunto e vi outras pessoas falando sobre o assunto, foi como se realmente eu pudesse largar isso, botar para fora, deixar para trás de uma vez por todas e não sofrer mais com isso. Eu achei muito legal, viu, padre? Aí, então, graças a Deus, e nós vamos, esse mês todo, colocar em oração. Mário, só lembrando, eu recebi uma ligação na TV Globo, então, atenção Brasil, o que vai acontecer? São Paulo não vai ter a missa, ok? Só São Paulo, mas o Brasil todo vai ter a missa, porque tem alguma final de alguma coisa do futebol. Futebol feminino, Corinthians e Palmeiras, padre. Então é isso. Então vai ter. Então, atenção. Nós teremos a missa, tá? O horário, você depois dá uma olhadinha, por favor. Já vou ver, padre. O horário, então, mas São Paulo, mas não vai para o São Paulo. Você tem que pegar para a praça do outro lugar aí geral, sim, tá? Mas teremos a missa, tá? Então vai transmitir para o Rio, menos São Paulo, pronto. Menos São Paulo, tá? Por causa da Pandinha, do que você falou? Do Corinthians e? Final feminina, Corinthians e Palmeiras. Então, por causa disso, nós não teremos, então fique atento. Ano que vem vai ser muito assim, né? Vai ter Copa do Mundo, vai ter muitas coisas, mas Deus é maior, e vai ter horários bem mais cedo, mas a missa sempre teremos, tá? Então estaremos aqui, você que vai no santuário, vai ser uma bênção. E lembrando, não posso esquecer, daqui a pouco indo lá para Canção Nova, e hoje, quem quiser acompanhar na TV Canção Nova, você vai acompanhar o Osana Brasil, 16 horas, com o nosso querido, aqui presente, hein? Eu vou poder, o que há 3 anos atrás não tinha condições, agora com muita alegria, poder celebrar a Páscoa do nosso Padre Jonas, tá? Podia falar Monsenhor Jonas, mas até na rede social dele, que se mantém, tem uma é o Padre Jonas. Então a gente, com carinho assim que nos conhecer, nosso querido Padre Jonas Apip, tá? Amamos e com certeza bênção sobre bênção, e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo Rossi. Eu gostaria de dar meu testemunho. Dia 20 de outubro do ano passado, sofremos um acidente de carro. O rapaz estava em alta velocidade e acabou atingindo a gente. Eu estava sem cinto, eu estava gestante de 6 meses. Graças a Deus, com a minha bebê não aconteceu absolutamente nada. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, pedi para Nossa Senhora me mandar um filho. Em maio do ano passado, ela me deu uma confirmação e eu fiz o teste antes de voltar para o serviço. Eu fiz o teste e deu positivo. Fiquei muito feliz porque era algo que eu, meu esposo, queria. Hoje minha bebê tem 9 meses. Todos os domingos, desde quando ela nasceu, eu levo ela na missa. Quando não dá para ir no domingo, eu vou no sábado. A novena mesmo, a gente sempre tá, eu, ela, meu esposo. Novena de Nossa Aparecida a gente fez. E minha filha, desde então, a gente tem imagens aqui em casa. Eu coloco ela no carrinho, ela fica olhando para Nossa Senhora Aparecida. Ela fica conversando, Nossa Senhora Aparecida. A mãe rainha que visita as casas, ela fica conversando, Eu tenho um quadro, Nosso Senhor Jesus, no meu corredor. Quando eu vou pro quarto, ela sempre vai com a mãozinha para colocar a mão no quadro. Agora ela tá dando de dar beijinho no rosto de Jesus, na face de Jesus. E na igreja, todo domingo, a gente vai no Santíssimo. Eu fico em pé com ela diante do Santíssimo, ela vai com a mãozinha, fica olhando pro Santíssimo, fica ali, olhando, sabe, com a mãozinha. Padre, ela é uma bênção, ela é um milagre. Nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Deus pode tudo. 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 Amém. Eu estou estudando o testemunho. Nem sei se eu vou colocar o nome dela, Mário. Sabe por quê? Você viu o que ela falou? Que ela estava no carro, sem o quê? Sem o cinto de segurança, gestante de 6 meses, Padre. Nossa Senhora, minha misericórdia, tá? Então, melhor não falar o nome dela, Jesus tá? colocou a mão e deu tudo certo. Foi milagre nas duas, tá? Nas glória duas. A Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Então, mas aqui, ó, por favor, quando vai pegar o carro, tá? E, inclusive não é só na frente, atrás também. Usa cinto de segurança, tá? Seja prudente, tá? Foi um milagre que Deus fez, tá? Então, Mário, vamos até menos é mais. Quando eu escutei isso, eu falei, nossa Senhora, você recebeu um milagre. Mas sejamos prudentes, PDS. Usa cinto de segurança. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Hoje o programa foi muito especial para mim. Eu tenho 52 anos, estou passando pela menopausa, né? É um período muito difícil para a mulher. E na semana passada eu tive diagnóstico de 3 cirurgias que eu tenho que fazer. A que me preocupa mais é um lipoma que eu tô na perna e ele tá prejudicando a minha circulação e está enraizado no fêmur. Então agora eu tô tentando achar um médico que faça essa cirurgia. Eu já faço tratamento oncológico também, né? Eu tirei a minha apêndice, que nela continha a neoplasia grau 1. Mas o medo é isso, é o medo das sequelas, é o medo das outras cirurgias que eu tenho que fazer. Mas o programa de hoje me confortou. Eu me vi muito no testemunho da Eliana e eu queria dizer isso, que eu tô com muito medo, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo vai dar certo, mas é um medo bobo mesmo, que eu não queria sentir, mas eu tô sentindo. Agradeço, eu peço orações pra minha filha, que também tá fora do país, tá perdida porque ela quer ficar por lá, mas agora tem problema com visto. Peço orações pra toda a minha família. Todo mundo tem um pouquinho de coisas pra ser cuidado, entendeu? E o medo é isso, o medo de não conseguir ajudá-los. O meu nome é Eliana Elisa Lopes, eu falo aqui de Campinas, São Paulo. Eu escuto o Padre Marcelo mais de 20 anos e cada dia é uma experiência diferente. E hoje o medo me tocou muito. Obrigada, bom dia. E olha que interessante, a mesma coisa do bullying, tá? Mário, quando você coloca diante do Senhor em oração, lembra uma vez que eu postei um cartão, a pessoa vomitando? Lembro, claro. Pessoas. Começamos agora citamos esse cartão aqui no intervalo, Padre, que as pessoas vomitando as coisas que fazem mal, lembra? Pessoas. Então, gente, não fiquem, graças a Deus, o nosso organismo se defende. Por quê? Ou quando você come alguma coisa estragada, ou que algum problema, o que vai acontecer? Ou você vomita ou você tem diarreia. Ok? Para jogar fora isso. Para mostrar que o organismo está querendo que essas toxinas, se elas saiam. É como o suor. Padre, gente, quem sua
né? Muitos bebem muita água, no meu caso, tá? Mas o suor é bom, Mário. Você sabia que através do suor é que você está purificando, saindo as toxinas? Sim, tá? padre, As pessoas não têm noção. Suar faz bem, queridos. Tá? Então, através do suor... exemplo, você já viu que eu tomo de água na missa? Já reparei, padre. Se eu não suasse, eu tenho que ir no banheiro. Concorda comigo? Tem que sair essa água. Sim. Ela sai através do suor. Tá? Então, é sério. O suor. Então, obrigado, Jesus. O que nós estamos fazendo agora? A oração faz isso. Colocamos para fora, mas é um detalhe. A gente tem que saber com quem saber. Não é com todo mundo que você se abre. Por isso a importância da confissão. Por isso a importância de se abrir com o Senhor, com Deus. Então, PDS, prudência, discernimento e sabedoria. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Padre Marcelo, Mário Duarte, Bandinha, só queria agradecer a Jesus. Obrigada, Jesus, por essa santidade, por esse homem maravilhoso, abençoado que é o Senhor, Padre Marcelo. Queria que o Senhor tivesse um pouquinho da noção de quão importante você é em nossas vidas, por essas manhãs maravilhosas, por tudo de bom que põe nos nossos corações e na nossa mente. Obrigada, Jesus, por este homem que aqui nessa terra está cumprindo a sua missão e fortalecendo nossos corações cada vez mais. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Um abraço para o Senhor. Que Jesus abençoe cada vez mais. Ainda aqui tem o Pandinha, já me... Bem, agora é sério que eu vou falar. Pandinha, você tem que ser santo. Mário, você também... Nós somos chamados de santidade. Isso aqui é a ordem de Deus. Jesus que falou. Sede santos... Como eu sou santo. Como o Pai é santo. Como o Pai é santo. Sede santos como o Pai é santo. E nós temos que buscar a santidade. Padre, a gente pensa que a santidade só é os santos que foram canonizados. Não. Queridos, você, nós temos que buscar a santidade. No mundo de hoje, nós estamos desse mundo, nós não somos desse mundo. Tá? Então, é algo, é sério, amados. Nós temos que buscar a santidade. E como que eu vou buscar a santidade? Através da oração, através da intimidade. É o que vamos fazer após o trabalho. E através do poder dele, Espírito Santo, que está em nós. No mundo de tanta malícia, no mundo da ganância, do querer, do ter, do machucar, do poder, do ódio, que sejamos amor. Essa é a nossa missão. Mário, olha que absurdo. O que era para ser comum se torna extraordinário. Sim, padre. Você está falando claro? A pessoa, no cristão, ela tem que ver a imagem de Cristo. Então, o que é para ser comum? A gente faz alguma coisa boa, parece que, nossa, olha o que aquele fez, olha o que aquela pessoa fez, sendo que aquilo eu não fiz nada teria que ser demais, normal queridos. a fazer. Não, é como aqui Jesus tem uma passagem que fala, o servo vai agradecer o que fez, como servo inútil. Gente, eu tenho que fazer. Ai de mim, se eu amo Jesus, ele é a razão do meu viver, eu tenho que refletir agora dele. O mundo está perdendo valores, então a gente está perdendo. Então vamos acertar os valores. E o valor só no poder do Espírito. E só a oração. Repito, oração é intimidade. Intimidade que nos leva à eternidade. Vou repetir. Oração é intimidade com Deus. E essa intimidade nos leva à eternidade. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Intimidade. Intimidade. Intimidade com Deus.
oração. Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigado pela sua. Amém. Nossa, preste bem atenção. Pandinha, Yeshua combate. Preste bem atenção. Estou orando bullying, orando também por medo, orando também por inveja. E o Senhor mostrando, eu falei de Satanás. O nome dele era Lúcifer, era anjo da luz. E isso aqui é bíblico. Ele é chamado também de o acusador. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu te entrego todas as acusações que Satanás levanta contra nós. E ele vem, é o jeito que ele pode, como anjo, ele foi anjo, agora demônio, é a sugestão. Lembre-se, quantos pensamentos passam na nossa mente. A neurociência, eu falei 37 mil, mas olhando, geralmente 60 a 80 mil pensamentos que passam por dia. Só que de 80 a 90% são negativos. A neurociência não fala isso, mas nós sabemos as forças infernais, o mundo espiritual é real. Quanta inverdade, quanta mentira Satanás vem colocar e quantas acusações. Porque ele quer te destruir. Ei, você que anda, o inimigo te acusando, você anda se sabotando. Muitas pessoas retiram a sua própria vida por dar atenção ao acusador. Lembre-se, não é só ele. Ele levou 1/3 da milícia celeste de todos os coros celestiais. Ele levou com ele, infelizmente. Tudo, e o que o motivou a Lúcifer, Satanás, foi inveja. Foi inveja de nós. Ele não pode atingir a Deus. Então cada pessoa que ele afasta de Deus é um modo que ele faz para machucar Deus. Obrigado, Senhor. Mas nós estamos aqui clamando o teu poder. E nesse combate espiritual, porque é real, esse combate espiritual, Senhor, aqui está a nossa força. Essa oração que eu ensinei para vocês, eu lembrando que estou nesse jubileu agora de Naca. Ostra ferida, ela é pérola preciosa. Portanto, nossas feridas vão se tornar em pérolas preciosas pelo sangue de Jesus. A ostra não ferida, ela é comida. Vira comida. Então, não tenha medo das suas dores. Não tenha medo da sua cruz. Aliás, sem cruz não tem Jesus. Eu não sou masoquista, tá? Isso é realidade. Sem cruz não tem Jesus. Mas ao mesmo tempo ele vem nos aliviar. Isso que vem te atormentar, Deus vem aliviar. Obrigado, Senhor. Põe a mão na sua cabeça, por favor. Aquele modo que eu tenho ensinado vocês, que eu chamo de coração bíblico. São Paulo fala isso. Mão direita na fronte, mão esquerda no coração. Para mim agora está difícil fazer, porque eu estou com o celular como telefone, tá? Então não dá. Quando eu estava com... Agora não consigo, vocês conseguem. Obrigado, Senhor, porque toca nessas regiões. Nessa conexão, mente e coração. Toda e qualquer angústia, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que oprime, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Tem uma pessoa falando: nossa, padre, é comigo. Você está se torturando com maus pensamentos. Está aí os pensamentos acelerados e se torturando. É o inimigo agindo. Não permita. Presta atenção, eu tenho vários psicólogos e psiquiatras me acompanhando. Eu, graças a Deus, tem alguns que não têm fé. Deus os abençoe. Mas aqueles que têm uma religião, têm fé, sabem que o espiritual é real. É que eu falo, é real. Senhor, toca onde nós não podemos, tu podes. Aliás, o Senhor está tocando uma psicóloga agora, que ela está passando um problema também espiritual. Combate enorme. O Senhor tocando, repito, numa terapeuta, num problema espiritual. E obrigado, Senhor, porque você vai escutando os problemas dos outros, mas sua casa está terrível. E tua cabeça também.
Você está conversando, você tem também a sua terapia, mas é espiritual. Porque assim, eu vou escutar um dia esse testemunho. O Senhor a libertando, o Senhor a abençoando. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Mário, vai lendo aí. Tem coisa aí. Vamos lá, padre, tem aqui, ó. Nossa, quando eu estudava, meus colegas não gostavam de mim porque eu não faltava, gostava de estudar, me dedicava aos estudos e eu nem imaginava que era inveja. Misericórdia, Senhor. Vai, tem mais aí. Mas aqui, ó, sofri bullying por ser pobre e eu estudava num colégio de um bairro nobre, com bolsa de estudos. Eu fazia de tudo para ter amigos, mas o pessoal me excluía, padre. Mas, Senhor, agora ao mesmo tempo, se eu te entrego, aí somos todos nós, tá? Há dentro de nós o querer agradar pessoas. Senhor, liberta-nos dessa querer agradar pessoas e não a Ti, Jesus. Senhor, que possamos Te agradar. E como que eu vou agradar a Deus? Primeiro, tendo intimidade com Ele. Como estamos fazendo agora, a oração. Sem oração, nós vamos estar perdidos. A imagem que vem agora, uma visualização, são pessoas perdidas. Mário, eu estive num lugar, imagina você estar fora de você está perdido. Eu me lembro até hoje, eu fui para, eu estava lá, imagina, na Turquia, Mário, nos caminhos de São Paulo, tá? Eu tenho muita vontade de fazer essa viagem aí, padre. Então, agora você imagina, você tá lá, aí nós pegamos um veículo para poder ir no lugar, porque uma pessoa foi comigo, Dom Fernando, ele falou assim, não, nós fizemos foi um dia só, eu acreditei. Aí então, vamos lá, vou dirigindo, meu amigo, ele se lembrou na metade do caminho que foram 2 dias. Não tinha onde se hospedar, só tinha o que pagar a gasolina. Falei, agora? Eu tive que ir até Éfeso, tá? Cheguei em Éfeso, eu visitei Éfeso em 20 minutos. Por quê? Eu estava preocupado, e agora? Eu tenho que voltar. Entendi. É noite, e as placas é tudo em turco, tá? Sim, sim. Aí eu falei que eu comecei São Miguel Arcanjo, me ajuda aqui. Mãezinha, por favor. Aí encontrei uma placa de um caminhão, olha só. Aí eu fui na Turquia, gente, tá? E aí eu fui seguindo o caminhão. Ele nos levou até quase Istambul, tá? Gente, eu fui dirigindo, sem exagero, 22 horas. Nossa. Marcos. Então eu cheguei, você imagina como, sem dormir, tá? Então, misericórdia. Então, não estou exagerando, tá? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Eu saí de Istambul, fui até Éfeso de carro e voltando. E aí, ainda bem que o Dom Fernando contou uma pessoa que falava um pouquinho de inglês, que nos deu uma dica que ainda se perdemos num lugar. Falei, Senhor, você imagina que... Escola ainda, tá? Ainda bem que o rapaz fala que... Imagina árabe, não falava nada. Nossa. Misericórdia. Nossa. Então, Senhor, misericórdia, Deus age. Então, você já se sentiu perdido? Qual foi o segredo? Eu falei assim, Dom Fernando, reza aí. E eu rezo aqui. Gente, Deus... bom, não vou longe. Você sabe quando eu tirei a primeira carta, Mário? Quando? Então, eu tinha aqui 18 anos. Tá? Eu obedeci meu pai. Então, meu pai, eu esperei os 18 anos, eu tirei a carta. E aí eu fiz o que eu desci para Santos, tá? Porque a minha família sempre ficava em Santos. Sim. Então foi a primeira vez. Mário, eu peguei essa imagem, a Marta é testemunha, minha irmãzinha. Então, Marta, você tem coragem? Eu sou carta nova, vamos lá. E fui. Na hora que eu fui descer a Serra de Santos, que tem a Anchieta, que tem lá... Na época era só pela Anchieta, né, padre? Só Anchieta. Peguei caiu aquela neblina. Sim, só desce já passei por isso. Então, eu cheguei, aí eu falei, Marta, eu aprendi na autoescola. Não posso parar aqui, porque lá é tudo, quem conhece a Anchieta, não tem como parar. Falei, caiu e o mar, eu não enxergava nada, eu suava. Já aconteceu eu comigo. falava, e aí eu falei assim, eu fui indo. Eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, a Marta foi rezando, nós rezamos o rosário inteiro, tá? Pra eu descer lá, devagarzinho, mas não parei. Fui indo. Quando eu cheguei lá, já em Santos, embaixo, aí todo mundo passava buzinando, agradecendo a mim. E falava, obrigado. O senhor estava na frente, padre. Eu fui, amado, você estava abrindo, eu era o comboio. Nossa, não, padre. gente, eu fico até arrepiado. Eu fico até emocionado. Gente, eu era o comboio. Aí falava pra mim,
Irmã, se ele soubesse quem é que estava seguindo. Gente, é sério. O Deus que fez lembrar algo tudo sério. E me emocionou agora, que até... Senhor, obrigado. Gente, eu ria. Falei, Senhor, vocês não sabem quem está guiando. Era a oração. E obrigado, Senhor, pelo teu poder. Pela tua graça. O Senhor me fez lembrar algo que eu pus para fora. E o medo, gente, que eu estava. Você acha que eu estava com medo? Mas eu falei, não posso parar. Se eu parar é perigoso. Se eu parar, aqui é... E eu fui. Marta, reza aí, vamos. E chegamos. Tá, gente, eu não dirijo mal não, mas é que é a primeira vez. Só quem tem a noção. Não, e pra quem não conhece aquela região, padre, quando abaixa a neblina na Anchieta, eu já passei por isso. A gente não enxerga um palmo à frente do carro. Um palmo. Gente, nada. Quem já vem hoje falar comigo, pega um videogame que você não vê nada. Você não, mas, olha, eu só conseguia enxergando um pouquinho da pista e essa que me direcionava. Eu fui o comboio. Geralmente é a polícia que faz isso. Foi eu que levei todo mundo, tá? Quem foi de surpresa, fomos pegos de surpresa. Mas foi Deus. E aí, eu não tinha nem fé, que nem já dar ser padre na minha vida. Deus age nas pequenas coisas. Senhor, nesse momento, põe a mão na sua cabeça que tem que terminar a oração. Derrama, Senhor. Você que está perdido. Derrama, Senhor. Padre, eu estou sem direção. Derrama, Senhor. Deixe o Espírito Santo te dirigir. Qual foi o segredo de chegar até embaixo? Que é uma descida, estamos descendo. O segredo foi que eu confiei e não parei. Se eu tivesse parado, nossa, ia ser um desastre. Não, eu fui aquele que puxa o comboio. Deus me colocou lá para puxar o comboio. Martinha estava lá rezando, reza aí, irmão, que teu irmão aqui é caçula, tá? Devia ter, eu tinha 18 na época, ela tinha o quê? 14 anos, estava rezando. Fomos os dois corajosos e chegamos pela oração. E lá não rezava o rosário, não. Foi lá que meu primeiro rosário rezado por necessidade. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Quantas pessoas. E aqui fica a lição. Quem faz é Deus. Por isso, deixe Deus ser Deus. E Deus agir. E os milagres vão acontecer. Intimidade para a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E abençoar, santificar e exorcizar essa água. Já são 9 horas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Que programa hoje, que emoção hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, só para o horário da missa. Não consegui abrir. A página de domingo ainda não está colocada nem em Minas, nem em Rio, nem em lugar nenhum, viu, padre? Tá, então fiquem tranquilos que vai ter missa, tá? Fica 10 para 6, 15 para 6. São Paulo não vai ter. Deus abençoe. E 4 da tarde... Canção nova.